Ele rasga o vestido da ex-esposa grávida no meio do próprio casamento, e o salão de festas inteiro explode enquanto ela cai no chão agarrada à barriga. Os celulares filmam tudo, os convidados gritam, e o homem que se achava intocável está a segundos de ver sua vida perfeita desmoronar. Porque no momento em que seu aliado cruza aquelas portas, o casamento se transforma em um campo de batalha de verdade, poder e justiça implacável. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Os candelabros dentro do Grand Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, brilham como sóis suspensos, derramando ouro quente sobre o salão, como se abençoassem uma celebração perfeita. Violinos tocam suavemente. Taças de cristal tilintam levemente a cada brinde. Fileiras de orquídeas brancas margeiam o corredor. Os convidados, em trajes de grife, se inclinam em admiração, enquanto Pedro Henrique Mendonça, o poderoso CEO, em um smoking impecável e um sorriso desenhado para capas de revista, caminha de mãos dadas com sua nova noiva, Sofia Alencar. Tudo é tão preciso, tão dolorosamente belo, que parece ensaiado. Parece que o mundo está testemunhando um conto de fadas, até que as portas se abrem. Um silêncio suave se espalha pela sala quando Isadora aparece. Ela para na entrada com uma mão suavemente apoiada em sua barriga de 6 meses de gravidez. Seu vestido de cetim azul meia-noite capta a luz do candelabro, brilhando como noite líquida. O decote ombro a ombro emoldura suas clavículas com uma graça tranquila. Ela não parece alguém que veio causar problemas. Ela parece alguém que não deveria estar ali. Alguém que, por toda a regra não escrita, deveria ter ficado longe do casamento do ex-marido. Mas alguém da família do noivo lhe enviou um convite. Um erro cruel, uma armadilha ou algo pior. Os sussurros irrompem imediatamente. Os convidados se viram em suas cadeiras. Os celulares com câmera se levantam por reflexo. O aperto de Sofia se aperta no braço de Pedro. O sorriso perfeito dele vacila. Isadora dá um passo à frente. Seus movimentos são calmos, mas frágeis, como se cada respiração exigisse esforço. Ela claramente ensaiou como entrar nesta sala sem desmoronar. Seus cabelos escuros e lisos estão penteados com risca ao meio, emoldurando seu rosto como um pedido de desculpas tácito a si mesma. Ela veio vestida com dignidade, não com desafio. Pedro a encara com um sorriso torto. Algo sombrio pisca por trás de seus olhos. Ele então solta a mão de Sofia e caminha em direção a Isadora com a confiança casual de um homem que acredita que nada pode ameaçá-lo em uma sala cheia de dinheiro e câmeras. Ele para a meros centímetros dela. A música desaparece em um silêncio fino e desconfortável. "O que você está fazendo aqui?" ele murmura, alto o suficiente para várias fileiras ouvirem, tentando armar uma cena. "Até mesmo no meu casamento." Isadora estabiliza sua respiração. "Eu recebi um convite. Acreditei que você queria paz." Alguns convidados acenam em simpatia. Sua voz é suave, cautelosa, tentando não tremer. Pedro se inclina mais perto. "Paz. Isso é engraçado vindo de você." Ela não responde. Sua mão protege instintivamente seu abdômen. Um gesto inconsciente que toda mãe faz quando o perigo se aproxima. A visão disso envia uma discreta onda de desconforto pela sala. Então, Sofia se junta a eles, deslizando como um cisne com o sorriso de um predador. Seu sheath dress branco imaculado brilha sob as luzes. Ela inclina a cabeça com uma inocência fingida. "Nós não esperávamos você, Isadora, mas você está adorável. Muito corajosa da sua parte usar cetim. Ele amassa tão facilmente." Isadora tenta recuar.
Seu salto engancha levemente no chão polido e ela se estabiliza apoiando uma mão na cadeira mais próxima. Um convidado sussurra. Ela está grávida. Deixe-a em paz. Pedro ouve. Sua mandíbula se aperta. O que acontece em seguida começa lentamente, em silêncio. Nada parece perigoso ainda. Ele se aproxima de Isadora com um movimento longo e firme, como um homem tirando fiapos da roupa de alguém. Por uma fração de segundo, ela pensa que ele está ajustando o vestido dela, talvez até a salvando de um constrangimento maior. Mas seus dedos se apertam ao redor do tecido ao longo do decote. O tempo para. Os violinistas ficam imóveis. Um garçom com taças de champanhe interrompe sua passada no meio do caminho. Dezenas de telefones se levantam mais. Isadora sussurra. Pedro, pare. Ele puxa. Um som de rasgo violento rasga o salão como uma lâmina cortando o cetim. O tecido azul meia-noite cede instantaneamente. Ele se rasga para baixo através do peito dela e sobre o abdômen. O material macio enruga, torce e se abre sob a força. O movimento puxa seu corpo para a frente e ela ofega enquanto sua mão voa protetoramente para sua barriga. A sala inteira explode em murmúrios horrorizados. Alguém grita: "Ela está grávida! Parem ele!" Mas Pedro não terminou. Ele agarra outra seção do vestido perto do quadril dela e puxa novamente, rasgando uma ruptura diagonal irregular que expõe o tecido por baixo. O vestido que antes abraçava sua barriga de grávida com elegância calma, agora pende em farrapos. Isadora segura as bordas rasgadas, mas há muito dano para esconder. Seu peito sobe e desce em respirações curtas e em pânico. Seus joelhos tremem, seus olhos se enchem de incredulidade, não apenas pela dor, mas pela pura crueldade do que ele acabou de fazer. Você sempre precisou de atenção, Pedro diz baixinho, mas os microfones colocados ao redor do salão captam cada palavra. Agora você tem. Os convidados permanecem congelados, sem saber se devem intervir ou assistir ao desastre se desenrolar como um acidente de trem. Os obturadores das câmeras disparam. Alguém começa a transmitir ao vivo. O ponto vermelho da gravação brilha como uma luz de aviso na escuridão. A respiração de Isadora fica superficial, o choque e o medo apertando seu abdômen. Por um momento ela se curva, uma mão na barriga, a outra segurando o cetim rasgado que ameaça cair completamente. Um médico entre a multidão sussurra urgentemente. Fiquem de olho nela, ela pode estar tendo contrações. Sofia recua, sua expressão presa entre a fascinação e a vitória. O vestido branco perfeito da noiva brilha ao lado do vestido azul meia-noite arruinado de Isadora. O contraste é gravado na memória de cada testemunha. Uma mulher parece uma rainha, a outra parece uma presa. Isadora tenta se manter ereta, mas cambaleia, seu vestido enrolado em suas pernas. Ela quase desmorona, agarrando uma mesa em busca de apoio. Taças de cristal caem e se estilhaçam. O som ressoa como um osso se quebrando. Alguém grita: "Parem de filmar! E ajudem-na!" Outra pessoa responde: "Não, continuem filmando. Ele precisa responder por isso." Isadora sente a sala girar. O calor se espalha por seu rosto. Ela fecha os olhos e por um momento deseja que as câmeras desapareçam. Mas elas não desaparecem. O salão de festas agora é um estádio, centenas de olhos fixos nela, como uma plateia assistindo a uma execução pública. Pedro se aproxima. Sua sombra paira sobre o vestido dela. Ele sussurra: "Agora vá embora, antes que estrague meu casamento." Ela levanta o olhar trêmula e percebe algo importante. A humilhação está completa.
Ele não apenas queria que ela fosse embora, ele queria destruí-la. Uma onda repentina de tontura a força a agarrar a barriga. Os convidados ofegam, um copo cai da mão de alguém. A sala vibra de pânico e naquele silêncio sufocante, os joelhos de Isadora finalmente cedem. Ela desaba no chão do casamento de seu ex-marido, segurando o cetim esfarrapado contra o corpo. A música havia cessado há muito tempo. O salão iluminado com centenas de luzes piscando, capturando sua dor para sempre. As câmeras não piscam. E o mundo está prestes a ver tudo. O salão de festas, momentos antes cheio de música e alegria despreocupada, agora parece um vácuo. Cada som foi absorvido. Apenas o eco da queda de Isadora flutua no ar, vibrando através do chão de mármore. Seu vestido de cetim azul meia-noite, rasgado e pendurado em pedaços torcidos, amontoa-se ao seu redor como uma flor murcha esmagada sob os pés. Os convidados que vieram testemunhar um conto de fadas agora permanecem congelados dentro de um pesadelo que não conseguem processar. Ninguém se move no início. É o tipo de silêncio que corta a pele. Os candelabros ainda piscam sobre ela, mas até a luz deles parece diminuir, como se envergonhada do que agora ilumina. O buquê de noiva de Sofia treme em sua mão. Pedro está parado sobre Isadora, a mandíbula tensa e uma expressão que mascara o pânico com arrogância. Ninguém sabe quem falará primeiro. Ninguém sabe quem se atreve. Uma taça de vinho tilinta suavemente em algum lugar distante. Um som frágil que quebra a paralisia. Então, os sussurros começam. Baixos no início, depois agudos, espalhando-se como fogo. Ela pode perder o bebê. Ele realmente rasgou o vestido dela assim? Alguém deveria chamar ajuda. Meu Deus, olhem para ela. Isadora levanta a cabeça lentamente. Seu cabelo caiu sobre os ombros, mechas grudadas em suas bochechas, onde as lágrimas escorreram sua maquiagem. Ela mal consegue respirar. O choque irradia por seu corpo, apertando seu peito, apertando seu abdômen, apertando tudo, até que ela sinta que pode se partir ao meio. Ela pressiona a palma da mão contra a barriga em uma tentativa desesperada de se estabilizar. Uma mulher de meia idade perto da primeira fila finalmente dá um passo em sua direção. Mas antes que ela possa se aproximar, Pedro levanta a mão, impedindo-a com um simples gesto de autoridade. Sua voz é cortante e desdenhosa. Fique para trás. Ela está exagerando, como sempre. A mulher recua, atordoada pela audácia dele. Isadora tenta falar, mas as palavras se dissolvem em sua garganta. Tudo o que ela consegue é uma súplica silenciosa. Por favor, eu preciso me sentar. Ela tenta se levantar, mas seu vestido de cetim rasgado engancha sob o joelho, apertando suas pernas. O movimento envia outra onda de dor através de seu abdômen. Ela ofega, e vários convidados se encolhem, como se o som os atingisse fisicamente. Os violinistas no canto, ainda agarrados aos seus instrumentos, trocam olhares horrorizados. Um sussurra. Ela não está fingindo. Olhe para a cor dela. Outra voz se levanta por trás da multidão. A respiração dela está normal? Alguém mais responde. Não, ela está pálida. Muito pálida. Sofia se aproxima, embora mantendo uma distância segura de Isadora, seu vestido branco imaculado intocado pelo caos abaixo dela. Ela inclina a cabeça com uma doçura suave e venenosa. Ela está fazendo isso para chamar a atenção. Ela sempre quis estragar nossos dias, mesmo antes do divórcio. A crueldade é tão descarada que congela a sala pela segunda vez. Os lábios de Isadora tremem. Ela levanta o rosto o suficiente para encontrar os olhos de Sofia.
Não há raiva em sua expressão, apenas uma dor profunda que faz vários convidados desviarem o olhar. Lágrimas se agarram aos cílios dela. Eu não vim aqui para estragar nada. Pedro interrompe com um bufo. Então por que aparecer no meu casamento parecendo assim, agindo assim? Um homem perto do corredor murmura em voz alta. Ela parece alguém que foi agredido. A palavra atinge Pedro e Sofia como um tapa. Suas expressões mudam, não por culpa, mas por medo. Medo das implicações, medo das testemunhas, medo das centenas de celulares com câmera ainda levantados. Pedro força um sorriso frio. Isso é ridículo. Ela caiu sozinha. 20 pessoas o viram rasgar o vestido dela. Outras 10 o gravaram em vídeo. Todo mundo sabe que ele está mentindo. No entanto, ninguém se aproxima. Ainda não. Não enquanto o noivo ainda controla a sala com sua riqueza e influência. Isadora tenta se levantar novamente, mas suas forças falham. Sua palma escorrega no chão de mármore e ela desaba para a frente. Um gemido suave escapa de seus lábios, fino e desesperado. Sua barriga aperta novamente e a dor se espalha em ondas pelo seu abdômen inferior. Alguém na plateia sussurra freneticamente. Isso podem ser contrações prematuras. Ela precisa de um médico. A temperatura no salão de festas parece subir. O suor perla na testa de Pedro enquanto ele percebe a mudança na sala. Sua autoridade está desaparecendo. O controle está desaparecendo. A história está desaparecendo. Um garçom, mal chegando aos 20 anos, avança apesar da autoridade do noivo. Sua voz treme, mas carrega a clareza do simples instinto humano. Ela precisa de ajuda. Ela está grávida. Isso não está certo. Pedro se vira para ele como um lobo. Fique fora disso. Mas o garoto não se move. Suas mãos tremem. Seus olhos vagueiam de Isadora para o tecido rasgado e depois de volta para suas respirações pequenas e dolorosas. Algo nele se recusa a obedecer. O silêncio que se segue é denso com tensão. A visão de Isadora se turva. Os candelabros dourados sobre ela se espalham em halos suaves. Ela pode ouvir seu coração batendo em seus ouvidos, rápido e irregular. Seus dedos pressionam mais fundo contra o estômago. Ela sussurra para si mesma, uma voz tão minúscula que mal existe. Por favor, fique comigo, por favor. A súplica não é para ela, é para o seu bebê. Várias mulheres perto do centro se levantam de seus assentos, aproximando-se dela lentamente, inseguras se Pedro atacará novamente. Uma se ajoelha ao lado dela, ignorando o noivo completamente. Querida, olhe para mim. Você consegue me ouvir? A dor é aguda ou apertada? Isadora balança a cabeça fracamente. É um aperto. Dói. Alguém ofega. Outra pessoa sussurra. Ela está tendo contrações. Sofia zomba ruidosamente. Ah, por favor. Que performance! A multidão se volta contra ela. Os rostos endurecem, os murmúrios se tornam mais agudos. Em questão de segundos, a noiva se torna a vilã de seu próprio casamento. Pedro se aproxima de Isadora novamente. As mulheres ao redor dela a protegem instintivamente com seus corpos. Ele para, atordoado pelo desafio delas. Sua voz se quebra de raiva. Afastem-se! Ela não precisa de vocês. Um homem dos assentos de trás grita claramente. Sim, e ela precisa de uma ambulância. Outro convidado se levanta. Depois outro. Uma mudança sutil se espalha pela sala como uma maré crescente. O poder do noivo desaparece grão a grão. Isadora tenta mais uma vez sentar ereta. Sua mão procura a borda de uma cadeira próxima, mas falha. A sala oscila, sua respiração se torna rápida.
Por um momento ela se sente flutuando para fora de seu próprio corpo, assistindo enquanto sua dignidade se espalha pelo chão de mármore, como o vidro quebrado ao redor dela. Alguém pressiona uma mão fria em seu ombro. Você não está sozinha. A ajuda está a caminho. Mas a ajuda ainda não chegou. Não a ajuda real, não a que mudaria tudo. O silêncio engrossa novamente. Os convidados olham para a entrada como se atraídos por um sinal invisível. Algo está prestes a acontecer. Algo pesado e irreversível. E naquele momento suspenso, Isadora sente outro aperto agudo em seu abdômen. Ela agarra o cetim rasgado e emite um som que atravessa a sala com mais força do que o tecido jamais fez ao rasgar. É o som que finalmente quebra o casamento. E é o som que anuncia a tempestade que se aproxima para Pedro Henrique Mendonça. O salão de festas ainda treme com o grito de Isadora quando Pedro se força a avançar, tentando reivindicar a autoridade que escorre de seus dedos. Seus sapatos polidos ressoam nitidamente contra o chão de mármore, cada passo ecoando como um aviso. Os convidados se afastam instintivamente dele, formando um caminho torto que leva diretamente à mulher que ele jurou proteger. Talvez ele não perceba o recuo deles, talvez não se importe. Seu rosto está tenso de irritação, mais do que culpa. A expressão de um homem mais ofendido pela interrupção em seu evento do que pelo sofrimento da mulher que ele feriu. Ele para a apenas 30 centímetros dela. Isadora jaz parcialmente apoiada por dois convidados, seu vestido azul meia-noite pendurado em fitas rasgadas ao redor de seu corpo trêmulo. Sua respiração é irregular. Sua mão permanece apertada contra a barriga. Ela não consegue mais esconder a dor, e não deveria ter que fazê-lo. Mas Pedro só vê um inconveniente. "Chega!" ele anuncia em voz alta, sua voz ecoando pelo salão. Ela está bem, está exagerando. Ela sempre faz isso quando quer atenção. A multidão reage instantaneamente. Alguns ofegam, outros balançam a cabeça. Alguns trocam olhares de descrença. A mentira é tão descarada que até aqueles que o admiravam sentem uma rachadura na ilusão. O noivo está desmoronando. Pedro levanta as mãos em um gesto destinado a parecer calmo, mas o tremor em seus dedos o trai. Ela caiu. É isso. Ninguém tocou nela. Um homem do lado esquerdo se manifesta. Nós vimos você rasgar o vestido dela. Pedro vira o olhar bruscamente para ele. Você interpretou mal o que viu. Outra voz grita. Eu filmei isso. O silêncio atinge mais forte do que a própria declaração. Pedro congela. Seus olhos voam rapidamente para o grupo de convidados, segurando telefones. Dezenas de telas devolvem seu rosto frio e incriminador. O pânico que pisca por trás de seus olhos é breve, quase invisível, mas a sala sente. Ainda assim, ele dobra a aposta. Vocês não entendem. Isso não foi agressão. Eu estava ajudando ela a ajustar o vestido. Ela tropeçou. O tecido rasgou sozinho. O absurdo é quase inacreditável. Os convidados olham com uma mistura de nojo e surpresa. Alguém murmura alto o suficiente para os outros ouvirem. Se isso é ajustar, então a gravidade também deve estar ajustando. Isadora levanta a cabeça. Sua visão está embaçada, mas sua audição é aguçada. Cada mentira a atravessa como vidro. Ela reúne a força que pode e sussurra. Por que você está fazendo isso? Você sabe o que aconteceu. Sua voz é suave, mas a sala se aquieta para ouvi-la. Pedro se inclina levemente, baixando o tom como se estivesse falando com uma criança fazendo birra. Você está envergonhada, eu entendo, mas não transforme isso em algo que não é. Os olhos de Isadora se arregalam, não de medo, mas pela percepção de que ele realmente acredita que seu poder
o protegerá das consequências. Ele espera que o mundo se curve à sua versão dos fatos. Sempre o fez. Uma mulher ajoelhada ao lado de Isadora olha para ele com pura descrença. Ela está grávida, claramente com dor. Mostre alguma humanidade. O noivo se endireita, ajustando o smoking com um puxão brusco. Humanidade. Uma palavra interessante vinda de estranhos que não conhecem a situação. Alguém perto da parte de trás grita: "Nós sabemos o suficiente." A tensão se quebra novamente, mais tensa e aguda do que antes. Pedro percebe que está perdendo o controle da narrativa. Então ele muda de tática. Sua voz se suaviza, revestida de falsa simpatia. "Isadora, deixe-me ajudar você a se levantar. Vamos, você precisa de ar fresco." Mas quando ele se move para alcançá-la, vários convidados se movem de uma vez, bloqueando-o. Uma parede de corpos se levanta entre ele e a mulher que ele feriu. O gesto é instintivo, protetor e devastador para o ego dele. Sua expressão se torna sombria. "Afastem-se. Ela é minha ex-esposa. Eu tenho todo o direito de falar com ela." O garçom de antes avança novamente. Seu rosto está pálido, mas determinado. "O senhor perdeu esse direito quando rasgou o vestido dela." Um súbito murmúrio de concordância se espalha pela sala. A mandíbula de Pedro se aperta tanto que o músculo treme ao longo da borda. Ele encara o jovem garçom como se a mera existência do rapaz o ofendesse. "Cuide da sua boca." Mas o garoto não recua, nem os convidados ao redor dele. A dinâmica de poder de todo o casamento mudou. O noivo agora é o outsider. Isadora expira tremulamente. Seu abdômen aperta novamente. A dor irradia para baixo como um aviso. Uma das mulheres que a apoia toca sua testa suavemente. "Você está suando. Precisamos verificar seu pulso." Isadora balança a cabeça fracamente. "Está rápido. Rápido demais." Sua voz treme, mas tem clareza suficiente para atrair mais atenção. Um médico abre caminho pela multidão, ajoelha-se ao lado dela, verificando seu pulso, avaliando sua respiração, pressionando levemente seu abdômen. Sua expressão se aperta. Isso podem ser contrações induzidas por estresse. Ela precisa ser monitorada imediatamente. Pedro solta uma risada áspera. "Ela não está em contração. Está tentando estragar meu casamento." Ela sempre teve um jeito para entradas dramáticas. O médico olha para ele bruscamente. "Eu sou um obstetra certificado e o senhor precisa recuar agora mesmo." A autoridade em seu tom corta a dúvida persistente na sala. Várias pessoas balançam a cabeça em concordância. Alguns convidados até aplaudem baixinho, aliviados por alguém finalmente ter dito o que precisava ser dito. Mas Pedro não recua. Ele dá meio passo à frente, ainda se agarrando à fantasia de que domina a sala. "O senhor não me diz o que fazer no meu próprio casamento." "Deixou de ser seu casamento", diz uma mulher perto do corredor. Sua voz tremia de raiva, no momento em que o senhor agrediu uma mulher grávida. A palavra ressoa novamente. Agressão. Ela se enraiza no ar com um peso inegável. Pedro sente. Ele ouve as câmeras. Ele vê os rostos ao seu redor endurecerem. Ele responde bruscamente. "Eu não a agredi. Ela me provocou. Ela não deveria ter estado aqui em primeiro lugar." O médico interrompe. "Nada justifica colocar uma gravidez em risco." A respiração de Isadora engasga novamente. Uma dor aguda a agarra no abdômen e ela se curva instintivamente. O médico a estabiliza imediatamente. "É isso. Ela não está segura aqui." Alguém na multidão finalmente grita o que todos estavam pensando. "Chamem a polícia!" O salão de festas explode em um novo caos. As vozes se levantam. Os telefones discam para serviços de emergência.
As pessoas se empurram em direção às saídas para abrir espaço. A família do noivo parece horrorizada, não pelo sofrimento de Isadora, mas pelo espetáculo público agora associado ao nome deles. Pedro olha ao redor em descrença. Seu casamento, sua imagem, sua vida cuidadosamente orquestrada está desmoronando bem na frente dele. E o pior é que ele ainda acha que pode salvá-lo. Ele levanta o queixo e declara em voz alta: "Façam o que quiserem. Nenhum de vocês entende a verdade." Mas a verdade já está na sala. Está nos vídeos, está nas testemunhas, está no som do cetim sendo rasgado que ecoa por um salão que nunca o esquecerá. Está no silêncio que se segue às suas palavras. Um silêncio mais frio e pesado do que qualquer coisa que o casamento já ouviu. O silêncio que vem pouco antes de tudo finalmente se voltar contra ele. O salão de festas fica mais pesado a cada segundo que passa, como se o próprio ar estivesse ficando sólido. Os convidados não estão mais sussurrando, estão encarando. Todos os olhares seguem o subir e descer trêmulo do peito de Isadora, enquanto ela tenta regular a respiração. Seu vestido de cetim azul meia-noite rasgado se agarra à sua pele em farrapos. A mulher elegante que entrou pelas portas minutos antes agora parece ter sido arrastada por uma tempestade que ela nunca pediu. Sua dor pinta a sala com uma honestidade crua que ninguém pode ignorar. Alguém perto da parte de trás deixa cair um garfo. O pequeno som metálico é suficiente para quebrar o silêncio. A tensão que se segue é imediata. Uma dúzia de telefones se levanta mais. Os convidados começam a verificar suas telas, seus rostos mudando de confusão para choque e indignação. Uma jovem ofega ruidosamente. Já está online. Alguém está transmitindo tudo. Em segundos, mais telas se acendem. Um homem de meia idade murmura: "Este clipe já tem 20.000 visualizações. Como isso é possível?" Outra voz responde: "Porque todo mundo acabou de ver um noivo agredir sua ex-esposa grávida no próprio casamento." As palavras cortam a sala como uma lâmina. Pedro fica rígido. Seu rosto perde a cor. Ele se vira para a multidão e exige: "Apaguem isso. Isso é privado. Vocês não têm permissão para filmar." Sua ordem não consegue nada. Ninguém ouve. Se algo, as câmeras se inclinam mais alto. Um convidado fala calma, mas firmemente. O senhor tornou isso público no momento em que pôs as mãos nela. Isadora se encolhe para dentro, enquanto outra onda de dor a agarra no abdômen. O médico ajoelhado ao lado dela verifica seu pulso novamente. Sua expressão se torna sombria. Ela está sob estresse extremo. Precisamos tirá-la daqui. Mas antes que alguém possa movê-la, um som de notificação ecoa pelo salão. Depois outro, depois uma dúzia a mais. A disseminação viral atinge como uma onda de choque. As pessoas olham fixamente para seus telefones, enquanto as manchetes começam a povoar as redes sociais em tempo real. CEO agride grávida em casamento de luxo. Noivo rasga vestido da ex-esposa em frente a assentos. Violência capturada pela câmera durante cerimônia de alto perfil. As telas piscam por todo o salão como relâmpagos. Sofia cobre a boca em descrença. Pela primeira vez desde que Isadora entrou, a noiva parece assustada. Não por Isadora, mas por si mesma. Pedro tenta novamente. "Vocês estão todos exagerando. O vídeo está sendo mal interpretado." Um jovem perto do corredor levanta o telefone mais alto e declara com clareza gelada: Ele mostra exatamente o que aconteceu. Não há mal interpretação. Pedro avança em sua direção. Me dê isso! Vários convidados imediatamente se colocam entre eles. O noivo para, encarando a barreira de estranhos, que agora se levantam unidos contra ele. Sua autoridade se desintegra com a percepção
de que ele não controla mais a sala, nem a narrativa, nem mesmo o evento que leva seu nome. Isadora inclina a cabeça para cima, seus olhos vidrados de dor, mas ainda buscando respirar. Ela tenta falar, mas sua voz sai em fragmentos. Por favor, alguém me ajude a sentar. Eu não consigo respirar. O médico tenta ajustar sua posição, levantando seus ombros levemente. Novas lágrimas rolam por suas bochechas. Todo o seu abdômen se aperta novamente. As contrações não são regulares, mas são fortes o suficiente para aterrorizar todos que assistem. O médico olha ao redor com urgência. Nós precisamos da ambulância agora. Um garçom responde do canto. Já está a caminho. O salão de festas se tornou uma panela de pressão. Cada segundo parece que pode explodir. Os convidados recuam de Pedro e Sofia como se o casal carregasse um contágio. As decorações luxuosas agora parecem absurdas, em contraste com o sofrimento se desenrolando no centro da sala. Uma mulher em um vestido floral sussurra. Eu não posso acreditar que ele fez isso com ela. E ela está carregando o filho dele. Outra responde. Não é à toa que ela o deixou. Imagine o que ela suportou em particular. Os sussurros começam a crescer, tomando a forma de verdades que doem mais do que qualquer manchete. Pedro ouve tudo. Sua respiração fica tensa. A raiva pulsa sob sua pele, mas é ofuscada pelo pânico. Ele continua olhando para as equipes de filmagem que param nas portas do salão, chamadas pela torrente de visualizações online. Ele diz a Sofia, arruma a sua cara. Precisamos manter a calma. Mas Sofia balança a cabeça. Sua voz treme. Isso não pode estar acontecendo. Meu pai vai ver isso. A imprensa, todos. Pedro responde bruscamente. Não é minha culpa que ela apareceu procurando drama. A sala explode em indignação no mesmo instante em que o corpo de Isadora cede novamente. Sua mão escorrega da barriga. Sua cabeça cai para a frente. Sua respiração se torna superficial. A voz do médico se levanta urgentemente. Fique comigo. Olhe para mim. Mantenha os olhos abertos. Isadora tenta, mas suas pálpebras tremem. A dor ressurge, mais profunda e pesada, como se seu próprio corpo a estivesse implorando para se afastar deste lugar. Ela ofega. Dói. Dói demais. Uma mulher ajoelhada ao lado dela sussurra. Fique conosco. Você não está sozinha. A ajuda está a caminho. Mas a ajuda ainda está a minutos de distância. Minutos que parecem horas dentro de um casamento em colapso. Um telefone toca novamente, depois outro. Os convidados recuam enquanto outra manchete se espalha. Registros judiciais revelam ordem de proteção protocolada semanas antes do casamento. Isadora ouve isso. Seus olhos se abrem ligeiramente. Medo, humilhação e exaustão piscam juntos. Ela nunca quis que o mundo soubesse que havia solicitado proteção. Ela nunca quis que seu sofrimento particular fosse exposto assim. Mas agora está tudo transbordando. A verdade está fluindo mais rápido do que qualquer um pode detê-la. Pedro parece furioso. Isso é mentira! Ela inventou esses papéis para me castigar. O médico responde bruscamente. Chega! Ela está em uma emergência médica. O senhor precisa se afastar. Pedro se recusa. Eu não vou sair do lado dela. Uma voz ressoa do outro lado do salão. O senhor deveria ter pensado nisso antes de rasgar o vestido dela. Cada convidado se vira para a entrada, mas ninguém chega ainda. Esse momento ainda está por vir. Antes que aconteça, a tensão atinge o ponto de ruptura. Isadora tenta se levantar novamente. Seu corpo treme violentamente. O médico a estabiliza, mas nem ele consegue esconder sua preocupação. Ela sussurra. Por favor, eu quero ir embora. Eu não posso ficar aqui. Ele acena rapidamente.
Nós vamos tirar você. Apenas respire. Dentro e fora. Suas mãos tremem. O cetim rasgado escorrega por seus dedos. A humilhação queima sua pele mais ferozmente do que a dor. E então, seu corpo se dobra para dentro. Sua cabeça cai sobre o ombro do médico. A sala explode em gritos de alarme. Alguém grita por gelo. Outra pessoa pede espaço. O médico levanta a voz acima do caos. Ela está perdendo a consciência. Afastem-se agora. O salão de festas já está em movimento. Cadeiras são afastadas. Pessoas se apressam para abrir um caminho para fora. As gravações virais continuam a capturar cada segundo frenético. Pedro se encontra no centro de tudo, indefeso e furioso, assistindo enquanto todo o seu mundo desmorona, como o cetim que ele destruiu. E exatamente quando Isadora afunda mais fundo no nevoeiro, as portas se abrem novamente. O que vem a seguir decidirá tudo. As mentiras caíram, e a verdade está entrando. As portas do salão de festa se abrem com uma força que corta o caos como uma lâmina. O som não é alto, mas carrega um peso que exige atenção. Os convidados se viram de uma vez. As conversas morrem no meio da frase. Até os paramédicos correndo pelo corredor param por um momento. Algo muda no ar. Uma mudança tão abrupta e imediata que até Pedro a sente. Um homem alto entra no salão. Seu terno é de um azul marinho profundo que parece absorver a luz do candelabro, e seus sapatos polidos ressoam com passos lentos e deliberados. Sua presença não grita, ela irradia. A autoridade se move com ele como uma sombra. Seu olhar percorre a sala, abrangendo as cadeiras espalhadas, o vidro quebrado, o cetim azul meia-noite rasgado ao redor do corpo trêmulo de Isadora, e o pânico se contorcendo em cada rosto. Leva apenas um segundo para os convidados o reconhecerem. Ricardo Siqueira, o advogado de defesa criminal que desmantelou impérios nos tribunais, o homem cujo rosto aparece nas transmissões nacionais sempre que um caso de alto perfil surge. O primo que desapareceu discretamente da vida de Isadora após o divórcio, não porque a abandonou, mas porque ela disse a ele que precisava de espaço até se sentir segura novamente. Ele está aqui agora e parece longe de estar calmo. Seus olhos se fixam em Isadora, semi-inconsciente no chão de mármore, apoiada pelo médico e por vários convidados. Seu cabelo cai sobre os ombros. Sua respiração é superficial. Seu vestido de cetim azul meia-noite pende em tiras arruinadas ao redor de seu corpo. A raiva pisca nos olhos de Ricardo, não barulhenta ou selvagem, mas controlada, letal e fria. Ele caminha diretamente para o centro da sala. Cada passo aperta ainda mais a tensão. Pedro se vira para enfrentá-lo, mascarando o medo por trás da irritação. O que você está fazendo aqui? Este é um evento privado. Ricardo não se incomoda em responder à declaração. Sua voz corta o ar com clareza nítida. Isadora, você consegue me ouvir? Ela levanta a cabeça ligeiramente, suas pálpebras tremendo. Ricardo, por favor, está doendo. Ele se ajoelha ao lado dela, colocando uma mão firme em seu ombro. Seu tom se suaviza apenas para ela. Eu estou aqui. Você está segura agora. Então ele se levanta e a suavidade desaparece. Sua voz endurece como aço. Quem tocou nela? Um calafrio percorre a multidão. Os olhares se voltam para Pedro. Ninguém fala, mas o próprio silêncio responde. Pedro zomba. Não comece com seus teatros. Ela caiu. Ela exagerou tudo. Ricardo se aproxima, não agressivamente, mas com uma confiança que suga o oxigênio da sala. Eu assisti ao vídeo no caminho para cá. O rosto de Pedro perde a cor.
Ricardo continua, sua voz calma, quase silenciosa, mas aterrorizante em sua certeza. Você rasgou o vestido de uma mulher grávida. Depois ficou parado sobre ela enquanto ela não conseguia respirar. Ofegos percorrem a sala como um trovão. Pedro tenta rir, mas o som se quebra. As pessoas filmam tudo hoje em dia. Elas adoram distorcer as coisas. Você sabe como a internet funciona. Eu sei, diz Ricardo. E neste caso, ela filmou a verdade. Ele coloca a mão no bolso interno de seu terno e retira um documento dobrado. Os convidados se inclinam para a frente, atraídos pelo momento como mariposas para uma chama. Ricardo o levanta. Esta é a ordem de proteção temporária que Isadora protocolou há 3 semanas, assinada pelo juiz Almeida. Ela proíbe você de contatá-la, aproximar-se dela ou submetê-la a estresse emocional ou físico, com efeito imediato. Ricardo se aproxima ainda mais. Agora mesmo, na frente de centenas de testemunhas e dezenas de câmeras, você violou cada uma das condições. A voz de Pedro se quebra. Ela me armou uma emboscada. Ricardo o encara com uma expressão que poderia quebrar uma pedra. Ela não armou uma emboscada para você. Ela sobreviveu a você. Um ofego coletivo percorre o salão. O médico se levanta para ficar ao lado de Ricardo. Ela precisa ir para o hospital agora. Está tendo contrações perigosamente irregulares. Ricardo acena uma vez, sem quebrar o contato visual com Pedro. Você não se aproximará dela novamente, Pedro. Pedro gagueja. Eu posso explicar tudo isso. Ela veio aqui para arruinar meu casamento. Ela sabia o que estava fazendo. Ricardo responde friamente. Ela veio porque sua família a atraiu com um convite falso. A noiva, Sofia, estremece visivelmente. A multidão agora a encara. Seu vestido branco perfeito de repente parece uma fantasia usada por alguém que perdeu o controle de seu roteiro. Ricardo baixa a voz, mas suas palavras atingem mais forte do que qualquer grito. Isto não é mais um casamento. Isto é uma cena de crime. Sofia solta um suspiro trêmulo. Ricardo, você está piorando isso. Por favor, vamos resolver isso em silêncio. Silêncio! Ricardo repete, como se saboreasse o absurdo da palavra. Você quer silêncio depois de ter assistido ele rasgar o vestido da ex-esposa grávida? Sofia vacila. Eu não achei que ele faria isso de verdade. Pedro a repreende. Você queria isso tanto quanto eu. Não finja agora. A admissão atinge a sala com força brutal. Alguém ofega. Alguém mais sussurra. Ela sabia. A tensão se acende novamente. Ricardo se afasta deles, ajoelha-se ao lado de Isadora mais uma vez e toca seu braço suavemente. A ambulância está aqui. Você vai ficar bem? Ela sussurra. Eu quero ir. Por favor, me tire daqui. Ele acena novamente. Eu não vou te deixar. Os paramédicos entram rapidamente com uma maca. A multidão se abre sem dizer uma palavra. As câmeras filmam cada movimento. O salão de festas inteiro treme com o conhecimento de que nada pode ser desfeito. Enquanto Isadora é levantada cuidadosamente para a maca, ela faz uma careta de dor. Seus dedos se agarram à manga de Ricardo. Ele se inclina para que ela possa ouvi-lo claramente. Isso acaba esta noite. Você nunca mais vai enfrentá-lo sozinha. E com isso, Isadora é levada para fora do salão de festas. As portas se fecham atrás dela. Tudo o que resta é o eco de seu sofrimento e a queda inevitável do homem que o causou. No momento em que Isadora desaparece pelas portas do salão de festas na maca, um silêncio pesado cai sobre o casamento. Não é mais o silêncio do choque, é o silêncio do julgamento. Um silêncio que se enrola ao redor dos candelabros, desliza pelo chão polido e pousa nos ombros de Pedro como uma forca esperando para apertar.
Cada convidado está olhando para ele agora. Cada telefone ainda está gravando. Cada sussurro é um veredicto sendo afiado até se tornar uma lâmina. Ricardo permanece parado no centro do salão, seu terno azul marinho absorvendo o brilho áspero das luzes. Sua mera presença altera a atmosfera. Ele não está gritando. Ele não precisa. Sua voz carrega o peso da lei, da consequência, de uma verdade da qual ninguém pode escapar. Seus olhos nunca deixam Pedro. Você agrediu uma mulher grávida, diz Ricardo, seu tom lento e cortante como um bisturi. Em seguida, violou uma ordem de restrição e fez isso na frente de centenas de testemunhas. Pedro se encolhe como se cada palavra atingisse sua pele. Ele tenta recuperar a compostura, endireita o smoking, levanta o queixo e força uma risada que se quebra no meio. Todos estão exagerando. Vocês estão sendo todos dramáticos. Foi um mal-entendido. Alguém na multidão responde imediatamente. Nós vimos você. Isso não foi um mal-entendido. Outra voz segue. Ela estava implorando por ajuda. Uma terceira. O vestido dela estava destruído. Você o rasgou. Os comentários se acumulam como uma bola de neve, transformando-se em um coro de indignação. Pedro olha ao redor freneticamente em busca de apoio, mas só encontra rostos contorcidos de nojo. Até o lado da família do noivo se move desconfortavelmente, evitando seu olhar. Seus próprios primos se afastam dele, criando um pequeno círculo de vazio ao redor de seus pés, como se o próprio chão não quisesse mais sustentá-lo. Pedro tenta novamente. Vocês não conhecem Isadora. Ela mentiu para todos vocês. Ela faz tudo parecer pior do que é. Ricardo avança um passo. O vídeo mostra exatamente o que foi. Você rasgou o vestido dela, colocou-a em risco médico e agora ela está a caminho do hospital por sua causa. A tensão aumenta. Várias mulheres perto da primeira fila irrompem em murmúrios raivosos. Um homem em um terno prateado levanta a voz e aponta para Pedro. Se essa fosse minha esposa ou minha irmã, eu teria deixado você caído neste chão. Uma onda de concordância se espalha pela sala. O rosto de Pedro fica vermelho de humilhação. Ricardo pega um microfone de um púlpito próximo. O som do feedback zune brevemente pelo salão. Cada convidado se aquieta. Seus olhos voam rapidamente para ele. Ricardo fala calmamente, mas a amplificação transforma sua voz em uma força que preenche cada canto da enorme sala. Permitam-me ser claro. De acordo com a lei brasileira, artigo 129, a agressão contra uma mulher grávida é uma circunstância agravante que eleva a acusação. Combinado com a violação de uma ordem de restrição, isso se torna um crime inafiançável, com consequências legais imediatas. A noiva Sofia cambaleia para trás. Ricardo, por favor, não na frente de todos. Ele se vira para ela com um olhar que não é nem suave nem cruel. É apenas factual. Isto não é sobre constrangimento. Isto é sobre responsabilidade. E o mundo já está assistindo. Um convidado grita. O mundo está assistindo desde a primeira transmissão ao vivo. Outro levanta o telefone. 2 milhões de visualizações. Outro ecoa. 3 milhões. Os olhos de Pedro se arregalam. Ele parece um homem percebendo que está parado no meio de um campo de batalha que não pode mais controlar. Tudo bem, eu cuido da imprensa. Eu vou emitir uma declaração. Eu vou... Ricardo responde. Você não vai mais controlar esta narrativa. Os fatos já foram divulgados. Ainda se agarrando ao seu ego, Pedro retruca. Você acha que pode me destruir com um vídeo? Ricardo balança a cabeça. Não, você se destruiu. Um murmúrio estrondoso preenche a sala. As câmeras disparam. Alguém aplaude. Começa como um único aplauso, hesitante e quase incerto.
Depois, outro se junta, e mais outro. Em segundos, dezenas de convidados estão aplaudindo, não em celebração, mas em solidariedade a Isadora. O som se espalha pelo salão como uma onda de julgamento. O rosto de Pedro se contorce de raiva. Parem de bater palmas! Parem imediatamente! Os aplausos apenas ficam mais altos. Sofia cobre o rosto, o rímel começando a borrar. Isso é um desastre! Ela sussurra para uma madrinha. Meu pai vai me matar! A madrinha se afasta dela, relutante em ser associada ao espetáculo em desmoronamento. Ricardo levanta o microfone novamente. As autoridades foram notificadas. Elas chegarão em breve para coletar depoimentos. Aconselho a todos aqui que mantenham a calma e se preparem para apresentar seus vídeos e testemunhos. Pedro avança com raiva. Você não tem o direito de tomar conta do meu casamento. Deixou de ser seu casamento, responde Ricardo, no momento em que você o transformou em uma agressão. As palavras atingem mais forte do que as primeiras. Sofia tenta recuperar o controle. Talvez possamos consertar isso. Talvez, se Isadora se desculpar pela cena que causou e esclarecer que ela caiu. O salão explode em indignação. Uma mulher do lado do noivo grita. Ela não caiu! Seu marido rasgou o vestido dela. Um homem retruca. Ela quase desmaiou por causa dele. Sofia treme. Eu não achei que ele fosse realmente machucá-la. Ricardo afirma calmamente. A intenção é irrelevante. Ele a feriu. Pedro tenta uma última defesa fraca. Eu amo a Sofia. Tudo o que eu fiz foi por nós. A multidão geme. Alguém grita. Isso não é amor. Isso é controle. A sala zune com uma energia carregada. O tipo de energia que precede consequências irreversíveis. Os seguranças na entrada do salão avançam enquanto as sirenes da polícia soam fracamente do lado de fora. O som atrai a atenção de todos. Ricardo baixa o microfone. Aí estão eles. Hora de enfrentar a verdade. Pedro fica imóvel. Sua confiança derrete. Sua arrogância desmorona. A fortaleza que ele pensou ter construído com dinheiro e imagem agora se desfaz sob o peso de suas próprias ações. E quando o primeiro oficial entra no salão de festas, todo o casamento expira coletivamente, como se uma única respiração tivesse sido contida por tempo demais. A justiça chegou, e não há mais lugar para Pedro se esconder. Os oficiais entram no salão com passos calmos e controlados, mas sua presença detona algo dentro dos convidados. Cada conversa se quebra em murmúrios frenéticos. Os telefones se levantam mais alto, as telas brilham mais intensamente. Se o casamento parecia um campo de batalha antes, agora se torna um tribunal. E a multidão se transforma em um júri composto por centenas de testemunhas furiosas. Pedro dá um pequeno passo para trás. Pela primeira vez a noite toda, ele parece menor. Seu smoking, antes impecável e imponente, agora parece apertado demais, encharcado de suor e medo. Os oficiais se aproximam dele, mas ainda não falam. Eles estão observando, avaliando. Seus olhos se movem dos copos quebrados para o cetim rasgado no chão. Depois para os convidados que ainda carregam o choque como feridas frescas. Ricardo fica de pé, perto do centro da sala. Sua presença ancora o caos. Quando o oficial principal sinaliza para ele falar, ele avança com uma calma que tem mais poder do que qualquer grito. Há centenas de testemunhas aqui, dezenas de gravações. Uma mulher grávida deixou este salão em uma emergência médica e o homem responsável está bem ali. Os ofegos se espalham. Os oficiais acenam. Um tira um pequeno gravador do cinto. Pedro finalmente se quebra. Responsável! Você está distorcendo isso. Ela veio aqui para causar problemas. Ela me humilhou na frente da minha família.
Ela queria este espetáculo. Uma mulher em um vestido verde grita: "O senhor rasgou o vestido dela." Um homem acrescenta bruscamente: "O senhor ficou parado sobre ela enquanto ela estava sofrendo." Uma voz de trás ecoa: "O senhor disse às pessoas para não ajudarem." E de repente, a sala se acende com uma acusação após a outra. Ela implorou para o senhor parar. Ela mal conseguia respirar. O senhor tentou mentir mesmo quando ela desabou. O senhor chamou-a de dramática enquanto ela tinha contrações. Cada voz fica mais alta, mais potente, mais certa. No espaço de 1 minuto, a multidão se torna uma onda imparável de verdade que se choca contra ele. Pedro engole em seco. Suas mãos tremem. "Vocês estão todos exagerando. Vocês agem como se soubessem o que acontece entre nós. Vocês não sabem." Ricardo responde em voz baixa: "Nós não precisamos saber de tudo, Pedro. Nós só precisamos saber o que vimos. E o que você fez não foi um erro. Foi violência." Os oficiais trocam um olhar. Um começa a colher depoimentos. Outro recolhe telefones de voluntários que os entregam de bom grado com dedos trêmulos. Não é vingança. É alívio. O alívio de finalmente poder expor algo que nunca deveria ter sido escondido. Enquanto isso, a tempestade nas redes sociais fora do salão continua a crescer como um incêndio. Os convidados continuam atualizando suas telas em descrença. 4 milhões de visualizações. 5 milhões. Está nas notícias nacionais. Meu Deus, isso está em toda parte. Um repórter que conseguiu driblar a segurança fica perto da entrada. Sua câmera já está filmando. Pedro o vê e explode. "Desligue isso. Eu não lhe dei permissão para me filmar." O repórter responde calmamente: "O senhor perdeu o controle disso quando agrediu sua ex-esposa." Pedro avança, mas um oficial se coloca entre eles. "Senhor, mantenha as mãos quietas." A força da ordem o detém. Gotas de suor perlam sua testa. Sua respiração fica superficial. Ele olha ao redor desesperadamente em busca de apoio. Mas seus próprios pais olham para o chão. Seus amigos se afastam. Até Sofia, a noiva que ele pensou que o apoiaria, está tremendo perto do canto com o rímel escorrendo pelo rosto enquanto ela sussurra em seu telefone: "Pai, está tudo desmoronando. Tudo." Ricardo olha para ela de soslaio, mas não diz nada. Ela faz parte disso, e as consequências a encontrarão no devido tempo. O oficial finalmente se dirige a Pedro diretamente. "Senhor, nós precisamos da sua versão dos fatos." Pedro endireita a postura, agarrando-se aos últimos fios de dignidade. "Tudo bem, eu vou explicar. Ela me provocou. Ela apareceu sem ser convidada. Ela tentou arruinar meu casamento." O oficial pergunta: "E o senhor respondeu rasgando o vestido dela?" "Não foi isso que aconteceu." Pedro insiste. "O tecido rasgou porque ela se afastou." Um convidado grita: "Mentiroso!" Outro grita: "Nós vimos as mãos dele nela." O oficial levanta a mão, silenciando a sala. "Temos depoimento suficiente para continuar esta investigação. Senhor, precisamos que o senhor se afaste para mais interrogatório." Alguém na multidão sussurra: "Ele acabou." Alguém mais responde: "Ele mereceu." O peso dessas palavras atinge Pedro mais forte do que qualquer coisa que os oficiais disseram. Seu rosto se contorce de fúria e humilhação. Sua voz se quebra. "Vocês estão todos me julgando sem saber a história completa." Ricardo responde baixinho: "A história completa virá à tona a partir desta noite." Os oficiais sinalizam para Pedro se afastar para mais interrogatórios. O pânico dele se torna visível. Seus movimentos são bruscos. Sua voz treme. "Este é meu casamento. Vocês não podem fazer isso aqui." O oficial responde. Suas ações o transformaram em uma cena de crime. A sala explode novamente. Desta vez, não com caos,
mas com a sombria certeza de que a justiça finalmente começou seu trabalho. As pessoas se afastam de Pedro como se ele fosse radioativo. As luzes parecem mais duras. Seu smoking parece mais apertado. As câmeras parecem mais próximas. E nos ecos da sala, uma verdade se torna dolorosamente clara. O noivo não é mais o centro deste casamento. Ele é o vilão de sua queda. E o mundo já escolheu um lado. No momento em que os agentes separam Pedro da multidão, um novo tipo de silêncio se instala no salão de festas. Não é mais o silêncio do medo. É o silêncio da justiça apertando seu domínio. Os convidados observam com os olhos arregalados, enquanto o homem que uma vez controlou cada sala em que entrava, agora se encontra preso dentro de um círculo de autoridade que ele não pode intimidar, encantar ou subornar para sair. O oficial principal começa a falar, com calma, precisão. Senhor, precisamos que o senhor permaneça onde está. Múltiplas testemunhas relataram uma agressão. Estamos coletando evidências da cena. A voz de Pedro se quebra. Agressão? Isso é absurdo. Eu já disse. Ela caiu. Mas o segundo oficial avança, segurando um telefone que foi entregue por um convidado. O vídeo começa a tocar. O salão ouve novamente o som do rasgo, o ofegar, o grito, a súplica abafada, a verdade inconfundível. A expressão do oficial principal endurece. Temos confirmação visual. Pedro tenta alcançar o telefone instintivamente, mas o oficial o afasta. Não toque na evidência. Sua respiração acelera. Seus olhos se movem descontroladamente pela sala, procurando alguém, qualquer um, que possa defendê-lo. Mas cada rosto que ele encontra agora está frio, distante, acabado. Mesmo aqueles que costumavam admirá-lo se recusam a cruzar seu olhar. O oficial continua. O senhor está sendo detido para interrogatório adicional relacionado à agressão e violação de uma ordem de proteção. Essas palavras caem como um martelo. Sofia ofega, cobrindo a boca com uma mão trêmula. Detido aqui na frente de todos, um convidado murmura. Momento perfeito. Ele fez isso na frente de todos. Outro acrescenta. Ele mereceu. Enquanto isso, corredor abaixo, os paramédicos correm com Isadora pelo saguão do hotel. As luzes brilhantes e hospitalares piscam sobre ela, enquanto a maca desliza. Sua respiração é superficial, seu vestido ainda rasgado, seu cabelo colado às bochechas úmidas. O som da multidão se desvanece atrás dela, substituído pelo ritmo constante das vozes dos paramédicos. Mantenha-a consciente. Verifique a pressão arterial dela novamente. Ela está tendo contrações induzidas por estresse. Precisamos estabilizá-la. Isadora sussurra mal audivelmente. Por favor, meu bebê. Apenas salve meu bebê. Um paramédico aperta suavemente a mão dela. Estamos fazendo tudo o que podemos. Fique conosco. De volta ao salão de festas, Ricardo fica como um muro entre Pedro e os convidados. Seu tom é mortalmente calmo. Ela está a caminho do hospital por sua causa. Pedro ri amargamente, sua voz tingida de histeria. Por minha causa? Ela veio aqui para armar um espetáculo. Ela queria atenção. Os olhos de Ricardo se estreitam. Ela queria um fim. O que você deu a ela foi violência. Os agentes se aproximam. Senhor, precisamos escoltá-lo para fora. Pedro balança a cabeça violentamente. Não, eu não vou sair do meu próprio casamento. Eu não serei arrastado para fora como um criminoso. Mas a multidão responde por ele. Uma mulher perto do corredor diz: então o senhor não deveria ter agido como um. Um homem acrescenta: levem-no embora. Os agentes colocam uma mão guia perto do braço de Pedro. Ele se afasta, em pânico. Não me toquem!
O tom do oficial principal endurece. Então caminhe agora. Pedro olha ao redor do salão pela última vez. Os candelabros de cristal brilham sobre ele, refletindo não mais celebração, mas desgraça. Ele não vê amizade, nem lealdade, nem simpatia. Apenas julgamento, apenas verdade, apenas consequências. Enquanto ele é escoltado em direção à saída, os convidados se afastam instintivamente, deixando um caminho livre, como a abertura de um mar ao qual ele não pertence mais. Os telefones o seguem. As câmeras filmam cada tique de pânico em seu rosto. Um repórter grita: "O senhor agrediu sua ex-esposa. Tem algo a dizer sobre a condição dela, Pedro?" Pedro retruca: "Tire essa câmera da minha cara." Mas o oficial coloca uma mão em seu ombro e o mantém em movimento. Para fora do salão, repórteres invadem o corredor. A segurança luta para contê-los, mas as manchetes já estão se formando como chamas pegando fogo com o vento. CEO detido após agressão no próprio casamento. Polícia interroga noivo em incidente viral chocante. Ordem de proteção violada em evento público. O mundo está escrevendo a história dele, e nada disso é a história que Pedro queria. Enquanto isso, a ambulância que transporta Isadora acelera pelas ruas da cidade. A sirene uiva na noite, ecoando nos prédios e abrindo caminho pelo tráfego. Isadora se agarra à borda da maca. Suas respirações curtas e desesperadas. As contrações pulsam como ondas ficando mais fortes. "Fique conosco", um paramédico repete. "Já estamos quase no hospital." Seus olhos embaçam. Ela vê o rosto de Ricardo em sua memória, firme e certo. Ela vê o salão girando. Ela ouve novamente o rasgo do cetim, a humilhação, o medo, a dor. Uma lágrima rola por sua bochecha. "Eu não queria que ele machucasse o bebê. Eu não queria isso." "Nós sabemos", diz o paramédico. "Você está segura agora." Mas a segurança ainda está a minutos de distância. Minutos que parecem uma eternidade, quando o futuro de uma criança pende de cada respiração. De volta ao hotel, Pedro é escoltado por uma saída lateral, onde carros de polícia aguardam. Seu casamento ficou para trás. Seu império treme. Sua imagem está em chamas. Um repórter grita uma última pergunta: "O senhor se arrepende do que fez a Isadora?" Pedro fica imóvel. Sua garganta se move, mas nenhuma palavra sai. Os agentes colocam uma mão em suas costas e o guiam para o carro. A porta se fecha, o flash das câmeras diminui e, pela primeira vez, Pedro percebe que as consequências que ele pensou que poderia escapar já o alcançaram. Isadora está a caminho do hospital. Ele está a caminho do interrogatório. O mundo viu a verdade e a noite está longe de terminar. O carro de polícia que transportava Pedro mal havia virado a esquina quando as consequências começaram. Furgões de notícias invadiram a entrada do hotel como predadores famintos, suas antenas erguendo-se para o céu. Repórteres gritavam em microfones com urgência ofegante, transmitindo atualizações a cada minuto. Dentro do salão de festas, os convidados atualizavam suas telas repetidamente, assistindo ao mundo reagir em tempo real. O que há uma hora era um casamento se tornou o escândalo mais explosivo do país. Em minutos, o primeiro alerta financeiro aparece. Uma convidada ofega e mostra o telefone para as pessoas ao redor. As ações da empresa dele acabaram de cair 5%. Assim, rápido. Outro verifica seu tablet com os olhos arregalados. 9%. E continua caindo. Os rumores circulam como fogo. Investidores estão se retirando. Membros do conselho estão convocando reuniões de emergência. Advogados corporativos estão redigindo comunicados em pânico. O império que Pedro passou anos cultivando estava se dissolvendo como açúcar em água fervente.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo entra no lobby do hospital com a mandíbula cerrada e seu telefone zumbindo incessantemente. Ele ignora todas as chamadas, exceto uma, a do presidente do próprio conselho de Pedro. A voz do outro lado está furiosa. Nós acabamos de suspendê-lo com efeito imediato. Isso é catastrófico. Ricardo não esconde sua satisfação. Ações têm consequências. Você sabe quantos contratos estamos prestes a perder por causa desse vídeo? Exige o presidente. Metade de nossos parceiros querem distância. Isso é um desastre de relações públicas. Também é moral, responde Ricardo antes de encerrar a ligação. Na emergência, os médicos levam Isadora rapidamente para uma sala de monitoramento. As máquinas bipam constantemente enquanto rastreiam o batimento cardíaco dela e o do bebê. Sua respiração ainda é superficial, mas mais estável do que antes. Uma enfermeira ajeita o cobertor sobre seu vestido de cetim rasgado, tomando cuidado para não perturbá-la. Isadora sussurra: "Ele está bem, meu bebê?" O médico responde calmamente. O batimento cardíaco do bebê está forte. Suas contrações são induzidas por estresse. Você precisa de repouso, hidratação e observação. Você está segura agora. Segura. A palavra parece irreal, mas a conforta o suficiente para acalmar seu tremor. Lágrimas escorrem por suas têmporas. Lágrimas não apenas de medo, mas de libertação, de sobreviver a algo que ela nunca deveria ter tido que suportar. De volta ao hotel, o pai de Sofia invade o salão, o rosto roxo de raiva. "Onde está minha filha?" Sua voz ecoa pela sala. Os convidados se dispersam. Ele a encontra em um canto, com o rímel escorrido, seu vestido branco perfeito amassado. Ela tenta falar, mas o pai a interrompe. "Você entende a humilhação que você trouxe para nossa família?" Sua voz é baixa, perigosa. Este casamento se tornou uma bagunça global. Ela balança a cabeça, soluçando. Eu não sabia que ele iria realmente machucá-la. Eu não esperava que ele fosse tão longe. O pai a repreende. Ignorância não é desculpa. Ele puxa o telefone, rolando rapidamente. Nossos parceiros de negócios estão cancelando acordos. Os patrocinadores estão se retirando. Estamos sendo arrastados para o escândalo dele. Uma madrinha sussurra por trás. Todos estão sendo arrastados para isso. Enquanto isso, o vídeo viral sobe de milhões de visualizações para dezenas de milhões. Comentaristas de notícias dissecam cada frame. Advogados debatem acusações na TV ao vivo. Hashtags sobem, memes aparecem, threads se multiplicam. A opinião pública se torna mais virulenta a cada minuto. Dentro de uma elegante sala de reuniões a quilômetros de distância, 14 executivos olham para uma enorme tela de projeção, exibindo o vídeo viral. A sala está tensa. Alguém pigarreia. Os acionistas querem uma votação. Se não fizermos nada, a empresa pode colapsar. Outro executivo diz, sem rodeios: "Nós o destituímos. Hoje." A moção é aprovada por unanimidade. Pedro é oficialmente expulso de sua própria corporação, mesmo antes de chegar à delegacia. Notícias ainda piores seguem. Um grande investidor emite um comunicado público. Condenamos qualquer ato de violência. Retiramos todo o financiamento com efeito imediato. O anúncio abala o mundo financeiro. As manchetes explodem. Comentaristas declaram que a carreira de Pedro acabou. O colapso de seu império não é mais uma possibilidade, é uma certeza. No hospital, Isadora jaz em silêncio sob luzes brancas e suaves. O quarto parece muito calmo para o que ela acabou de sobreviver. Ela fecha os olhos enquanto a exaustão a inunda, mas sua paz é frágil. Uma enfermeira se aproxima suavemente. "Há alguém aqui que quer vê-la." Isadora se endireita. "Quem?"
Ricardo entra no quarto. Sua expressão se suaviza ao vê-la, mas sua mandíbula ainda está apertada com a raiva, ainda queimando sob a superfície. Como você se sente? Ela tenta sorrir. Viva. Ele expira lentamente, como se estivesse liberando horas de respiração contida. Bom, porque o mundo está finalmente vendo quem ele é. Está tudo desmoronando para ele. Os cílios de Isadora tremem. Eu não queria que ninguém fosse destruído. Eu só queria que ele parasse. Ricardo senta ao lado dela, sua voz firme, mas suave. Você não o destruiu. Ele se destruiu. E ninguém pode protegê-lo da verdade agora. Em outra parte da cidade, o carro de polícia que transportava Pedro entra na delegacia. Ele olha para as câmeras que o aguardam através da janela. Os repórteres pululam como abutres. Microfones são lançados para a frente. Os oficiais abrem a porta. Ele sai. Os flashes explodem. As perguntas voam. O senhor agrediu sua ex-esposa grávida? O senhor nega as evidências em vídeo? O que o senhor diz sobre ser demitido de sua empresa? O senhor está ciente de que ela está no hospital, sob cuidados de emergência? Seu rosto se contorce. Suas palavras tropeçam. Seu império desmoronou antes que ele pudesse compreender a profundidade de sua própria crueldade. De volta ao quarto do hospital, Isadora coloca uma mão sobre a barriga, enquanto o batimento cardíaco do bebê ressoa suavemente através do monitor. O mundo lá fora está em chamas. Mas aqui, neste momento de tranquilidade, ela sussurra uma promessa. Você está segura agora. Eu estou segura agora. As consequências não são mais dela para suportar. Elas pertencem ao homem que tentou quebrá-la. E ao amanhecer, cada pedaço esfarrapado de sua vida o lembrará da verdade que ele tentou silenciar. O valor da sobrevivência. A manhã seguinte à noite de gala parecia irreal. A cidade zunia com manchetes que ecoavam em cada rádio, cada canal de notícias, cada tela brilhante. Isadora assistiu por apenas alguns minutos antes de desligar a televisão. Ela não precisava que o mundo lhe dissesse o que ela já sabia. Ela tinha vivido cada segundo do pesadelo. Ela havia conquistado cada respiração deste novo amanhecer. Ao meio-dia, ela se sentou na frente de um detetive em um escritório silencioso. Ricardo esperava do lado de fora com Maria, a filha, que estava colorindo em um pequeno caderno. As mãos de Isadora estavam firmes enquanto ela dava seu depoimento. Ela falou claramente, relatando a ordem de restrição, as gravações, a noite no Copacabana Palace e os anos de silêncio que se seguiram. Ela não chorou, não tremeu. Ela sentiu o peso da verdade se encaixar como a última peça de um quebra-cabeça, completando o quadro que ninguém poderia negar. Quando terminou, o detetive recostou-se, visivelmente comovido. A senhora sobreviveu a algo de que a maioria das pessoas nunca se recupera, ele disse. E a senhora voltou para terminar o que ele tentou acabar. A senhora deve estar orgulhosa. Isadora acenou suavemente. Eu não voltei por orgulho. Eu voltei pela minha filha. Fora da delegacia, a luz do sol a saudou como uma mão quente acariciando sua bochecha. O ar cheirava a limpeza. Sereno. Ricardo levantou a mão em um aceno, enquanto Maria corria para ela com olhos grandes e brilhantes. Mamãe! Mamãe! A polícia pegou o homem mau! Isadora se ajoelhou e abraçou a filha. Sim, ela sussurrou. E ele não pode mais nos machucar. Foi a primeira vez que ela disse essas palavras em voz alta. Elas tinham gosto de liberdade. Nas semanas que se seguiram, o mundo de Pedro desmoronou em uma velocidade que surpreendeu até mesmo aqueles que duvidaram dele. Sua empresa cortou laços. Os membros do conselho renunciaram.
Os acionistas realizaram reuniões de emergência. Mais vítimas de sua manipulação se apresentaram. Os promotores acumularam acusações contra ele, até que mesmo os advogados mais poderosos se recusaram a pegar seu caso. As tentativas de difamar Isadora apenas pioraram sua situação. As evidências continuaram surgindo. Suas mentiras foram desvendadas fio por fio. No tribunal, Pedro parecia menor, mais magro, sua confiança despojada. Quando Isadora subiu ao púlpito, ele se recusou a olhar em seus olhos. O júri ouviu em silêncio pétreo, enquanto ela recontava a noite em que ele a atacou. Quando o veredito foi lido, um arrepio percorreu o tribunal. Culpado de todas as acusações. Pedro fechou os olhos enquanto a sentença caía sobre ele. Anos na prisão, sem chance de liberdade condicional, sem poder para manipular, sem império para governar, sem controle sobre a mulher que ele pensou que possuía. Enquanto ele era escoltado para fora, Isadora não sentiu triunfo, apenas encerramento. Uma porta se fechando atrás dela com uma finalidade de que ela precisava há muito tempo. Sofia recebeu sua própria sentença reduzida apenas porque cooperou totalmente e expôs mais dos esquemas de Pedro. Ela chorou durante a audiência. Isadora ouviu em silêncio. O perdão não era possível, mas acabar com o ciclo era. Quando finalmente terminou, Isadora saiu do tribunal com Maria pela mão e Ricardo caminhando em silêncio ao seu lado. As câmeras dispararam, mas ela manteve o olhar firme, focado no futuro que esperava além do ruído. Naquela tarde, ela dirigiu sozinha para a costa. Ela precisava de espaço. Ela precisava respirar. Ela estacionou perto do penhasco que havia evitado por 6 longos anos. Por um momento, ela permaneceu dentro do carro, agarrando o volante enquanto um velho medo subia como um fantasma dentro dela. Mas ela forçou a porta a se abrir. Ela pisou no cascalho. O vento pressionou contra seu rosto. Fresco, mas não mais cruel. O oceano abaixo rugia, familiar e poderoso. As ondas quebravam contra as rochas, da mesma forma que fizeram na noite em que ela caiu. Ela caminhou lentamente até a barreira de pedra. Com o coração batendo forte, ela colocou as mãos na superfície áspera e olhou para a água escura que uma vez a havia engolido. Ela se lembrou do frio, do silêncio, do momento em que pensou que nunca mais respiraria. E, no entanto, ela estava lá agora, viva, quente, firme, intacta. Ela fechou os olhos e sussurrou para a memória da mulher que costumava ser. Você conseguiu. Eu voltei por você. Uma pequena joia brilhou em sua mão. Um pingente de prata que ela usava anos atrás. Aquele que ela perdeu na noite em que Pedro tentou matá-la. Ele havia chegado à costa meses depois, encontrado por um pescador e deixado anonimamente em sua porta. Ela o segurou contra o coração. Depois, o deixou cair suavemente no oceano, não como um símbolo de perda, mas como um gesto de libertação. O vento se acalmou. O céu clareou com o primeiro brilho pálido do pôr do sol. Isadora levantou o rosto para a luz. Ela não era a mulher que caiu. Ela era a mulher que se levantou. Quando ela voltou para casa, Maria correu para seus braços. Ricardo sorriu. O pequeno lar deles parecia seguro, completo, vivo. Isadora exalou profundamente. A paz se instalou em seu peito. A história que começou com traição, medo e escuridão terminou não com vingança, mas com renascimento. Ela havia recuperado sua vida, forjado um novo caminho, encontrado seu lugar novamente. E enquanto ela aconchegava sua filha na cama naquela noite, ela sussurrou a verdade que ela havia lutado tanto para alcançar. Nós estamos livres.